Sementeira e Construção, do livro Fonte Viva, psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Paulo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 9. Emmanuel comenta essa passagem dizendo: asseverando Paulo a sua condição de cooperador de Deus e designando a lavoura e o edifício do Senhor nos seguidores e beneficiários do Evangelho que o cercavam, traçou o quadro espiritual que sempre existirá na terra em aperfeiçoamento entre os que conhecem e os que ignoram a verdade divina. Se já recebemos da Boa Nova a lâmpada acesa para a nossa jornada, somos compulsoriamente considerados colaboradores do ministério de Jesus, competindo-nos a sementeira e a construção dele em todas as criaturas que nos partilham a estrada. Conhecemos, pois, na essência, qual o serviço que a revelação nos indica, logo nos aproximemos da luz cristã. Se já guardamos a bênção do Mestre, cabe-nos restaurar o equilíbrio das correntes da vida, onde permanecemos, ajudando aos que se desajudam, enxergando algo para os que jazem cegos e ouvindo alguma coisa em proveito dos que permanecem surdos, a fim de que a obra do reino divino cresça, progrida e santifique toda a terra. O serviço é de plantação e edificação, reclamando esforço pessoal e boa vontade para com todos, porquanto, de conformidade com a própria simbologia do apóstolo, o vegetal pede tempo e carinho para desenvolver-se, e a casa sólida não se ergue num dia. Em toda parte, porém, vemos pedreiros que clamam contra o peso do tijolo e da areia, e cultivadores que detestam as exigências de adubo e proteção à planta frágil. O ensinamento do Evangelho, contudo, não deixa margem a qualquer dúvida. Se já conheces os benefícios de Jesus, és colaborador dele, na vinha do mundo e na edificação do espírito humano para a eternidade. Avança na tarefa que te foi confiada e não temas. Se a fé representa a nossa coroa de luz, o trabalho em favor de todos é a nossa bênção de cada dia. Na lição de hoje, aprendemos com Emmanuel acerca da passagem de Paulo que orienta o servidor do Cristo a plantar e edificar em favor da boa obra. A figura de linguagem utilizada na sementeira e na edificação demonstram o papel do cristão no mundo, que deve desenvolver, cuidar da semente, regar, dar carinho e atenção a fim de que ela floresça, assim como as edificações também precisam de dedicação e cuidado. Paulo diz aos Coríntios que nós somos cooperadores de Deus, lavoura e edifício. Por isso, Emmanuel usa essas figuras para orientar-nos de que, se já tomamos o caminho de serviço junto ao Cristo, temos o dever de plantar e edificar. Porque, como cooperadores de Deus, estamos designados à sua vinha, à lavoura e ao edifício do Senhor. Beneficiários do Evangelho, traçamos um quadro espiritual que se vê na terra em aperfeiçoamento em todos os tempos, dividida entre aqueles que conhecem a verdade, a boa nova, e aqueles que ignoram essa realidade. Se nós já recebemos a boa nova e temos como uma lâmpada acesa para a nossa jornada, somos obrigados. Emmanuel utiliza a palavra compulsoriamente, considerados colaboradores do ministério de Jesus.
competindo a cada um de nós a sementeira e a construção do reino do Cristo na terra, junto a todas as criaturas que nos partilham a caminhada. Emmanuel então nos pede: conheça a essência do serviço que a revelação te indica, tarefa que chega a todos à medida que se aproximam da luz cristã. Por isso, se já temos a bênção do Mestre, temos o dever de reequilibrar o equilíbrio das correntes da vida, onde permanecemos, ajudando a quem se desajuda, enxergando para quem é cego, ouvindo para quem não consegue ouvir, para que a obra do reino de Deus divino cresça, progrida e santifique sobre a terra. O serviço, portanto, é de plantação e de edificação, exigindo o esforço pessoal de cada um, boa vontade para com todos, porque por essa simbologia de plantar e edificar, feita pelo apóstolo, o vegetal pede carinho, pede tempo para se desenvolver, da mesma forma que a casa sólida não se ergue num dia. Apesar disso, vemos em toda parte companheiros da fé cristã como se fossem pedreiros que clamam contra o peso do tijolo e da areia, e também os cultivadores que detestam as exigências de cuidado, de adubo e proteção da planta frágil. Aquele, então, que se predispõe a servir junto ao Mestre não pode ser como o pedreiro que reclama do peso dos tijolos, nem como o cultivador que reclama do serviço que ele precisa prestar para dar suporte à plantinha nascente. O ensinamento do Evangelho é claro. Se já conhecemos os benefícios do Cristo, somos colaboradores dele na edificação do espírito humano e no cultivo da sua vinha no mundo. Finaliza então Emmanuel mais uma vez orientando: avança na tarefa que te foi confiada e não tenhas medo, porque se a fé representa a coroa de luz, o trabalho é nossa bênção de cada dia. Que possamos, portanto, na qualidade de colaboradores do Mestre Amigo, cultivar e edificar a sua obra na terra, junto aos irmãos desfavorecidos tanto economicamente, mas principalmente moralmente, espiritualmente. Porque a caridade moral traz um suporte ainda mais grandioso do que a caridade material, que também é necessária, porém não deve vir desacompanhada da lição divina. Aqueles que nos rodeiam necessitam muitas vezes de uma palavra amiga, de uma orientação, e como não conhecem a boa nova, por teimosia ou por ignorância, nós temos o dever de auxiliá-los nesse sentido, esclarecendo os mecanismos das leis divinas e orientando-os conforme os ensinamentos do Cristo. Para tanto, precisamos ser como os bons pedreiros e bons cultivadores que edificam com alegria o prédio, a casa, bem como cultivam e plantam os vegetais necessários para a vinha do Cristo. Que possamos, portanto, mais uma vez refletir sobre as lições de Emmanuel, rogando ao Pai a proteção e a orientação que estimula nossos espíritos a prosseguir no caminho digno e correto, dando exemplo àqueles que nos rodeiam do Evangelho divino. Muito obrigado, amigos de sempre, e que a tua senda prossiga agindo na terra, libertando os corações, cultivando as virtudes nas almas humanas e principalmente nos resgatando de nossos erros do passado, a fim de que construamos um mundo feliz e equilibrado, hoje e sempre. Que assim seja.